Nós vivemos num mundo extremamente corrido, uma correria grande, não é verdade? Em todas as áreas. Se a gente for pensar bem, a gente vive numa correria, o mundo está numa correria muito grande. E é interessante, se a gente for ver, que em geral, a porcentagem ou a proporção do nosso ritmo de vida é 10 por 90%. Deixa eu explicar o que é isso. Normalmente, a gente fica 90% da nossa vida correndo atrás das coisas. Correndo atrás de uma carreira de sucesso, correndo atrás de ter bens, posses, poder estudar bastante, viajar, trabalhar. Ok, não tem nada de errado nisso, não é essa a questão. A questão é a proporção, que é 90%, é só parar para a gente perceber e reparar nisso. 90% da vida, em geral, as pessoas estão correndo atrás das coisas. E somente cerca de 10% é quando elas se dedicam de forma intencional para forjar, para fortalecer, para ter um caráter sólido. E é nessa questão que eu quero conversar com vocês. Olha só o que diz o Habitudes. Diz o seguinte, numa lição chamada o iceberg. O iceberg representa a sua liderança. Os 10% que se encontram acima da água representam a sua habilidade de liderar. Os 90% que ficam debaixo da água são o seu caráter. É a porção que se acha sob a superfície que faz o barco afundar. Lembra da questão do Titanic, que chocou-se contra o iceberg? Não foram os 10% do iceberg que afundaram o Titanic. O que afundou o Titanic foram os 90% do iceberg. Em geral, se a gente for pensar, conforme eu li aqui, que o Habitudes diz, 10% representam a nossa capacidade de liderar. É aquilo que nós mostramos para as pessoas. Em geral, as pessoas, os líderes, os influenciadores, quando caem, não caem por causa dos 10%. Caem por causa dos 90%. O caráter. Aliás, o que é o caráter? E aí é que é uma coisa muito interessante. O caráter basicamente é constituído por 4 áreas. Olha só. Autoliderança ou autodisciplina, valores centrais, senso de identidade e segurança emocional. Autodisciplina, valores centrais, senso de identidade e segurança emocional. Já percebeu que quando alguém cai, quando um líder, um influenciador se mete num escândalo ou faz alguma coisa errada, em geral tem a ver com uma dessas 4 áreas. Por quê? Porque tem a ver com caráter, tem a ver com os 90% que estão submersos, que ninguém a princípio vê. E olha só que coisa mais antagônica que o Habitudes comenta. Olha só que coisa mais louca. Em geral, as pessoas se esforçam 90% da vida tentando aprimorar os 10% do iceberg. E só gastam 10% da vida inteira tentando aprimorar os 90%. Não é para menos que quando alguém cai, não cai por causa dos 10%, cai por causa dos 90%. O mundo precisa de líderes, quando eu falo líderes, são influenciadores, pautados sobre bons princípios e valores. Mas enquanto os líderes ficarem correndo atrás apenas de aprimorar os 10%, deixando em aberto, não fazendo com a mesma intenção, com a mesma intensidade o aprimoramento dos 90%, nós infelizmente vamos continuar vendo líderes caindo, líderes se metendo em escândalos, líderes com uma liderança fraca, superficial. Nós vamos continuar vendo isso, porque eles vão estar aprimorando apenas a ponta do iceberg. E a questão é a seguinte, nós precisamos trabalhar justamente com as áreas que nós temos mais fragilidade. Para uns talvez seja na autodisciplina, para outros valores centrais, para outros segurança emocional, para outros senso de identidade. Se nós queremos ser bons líderes, líderes de fato, para deixarmos um bom legado para as próximas gerações, nós temos que forjar os 90%, não apenas os 10% do nosso iceberg. Ok? Então eu creio que isso é muito importante, eu quero compartilhar isso para que você pense e reflita. Tá certo? Até mais!